Oi, peraí, agora me deixa eu arrumar, né? Vamos achar aqui, porque eu Assim, tava tentando achar. vamos se bonitar. Vamos Esse, achar um filtro bonitinho aqui. esse é muito legal. Nossa, Já que vamos, esse eu tô totalmente tarô, hein? já que vamos falar de tarô. Ótimo. Meninas, ó, então, ó, quem tá entrando na live aí, me ajudem a solicitar pra Fran no final da live para ela fazer pra gente um sorteio de um atendimento. Fran, por favor, no final da live você faz pra gente um sorteio. Com certeza. Vai Ó, ser bem então, legal. só que ela só vai fazer o sorteio se chegar a 200 pessoas. Então, mandem aviãozinhos aí, chamem a galera. Vão aí, Isso chama a aí. galera. Se não bater 200 pessoas nessa live, ela não vai fazer sorteio. Eu não deixo. Isso aí. Não, e aproveitem, gente. É bem legal. Não é. Eu sou suspeita para falar, mas é algo muito gostoso de se fazer. Um atendimento de tarô terapêutico, né? Porque é isso que a gente vai falar Terapeuta. hoje. Perfeito. É bem Então, diferente de um tarô divinatório, né? Então, hoje a gente vai explicar essa diferença. com certeza. Então, galera, ó, vão dando aviãozinho aí. Só quando tiver 200 pessoas na live, até o final é que ela vai fazer o sorteio. Então, mandem aviãozinhos. Chama as amigas e as inimigas, porque eu gosto de dizer que gente feliz não enche o saco. Então, bota todo mundo. Imagina, aquela amiga pé no saco ganhar um atendimento terapêutico, ela melhorar a vibe dela. Então, gente, chama essa amiga. Bom, já Aí, deu. bem-vindos para quem está chegando. Boa noite. A Carolzinha, Ai, bem, boa Carol. noite. Tá, gente, então eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a me apresentar para os seguidores da Fran e depois eu vou pedir para a Fran se apresentar para os meus seguidores, tá? Então, eu sou Manu Croceta, sou terapeuta integrativa e instrutora Teta Healing. Eu tive uma ideia de estar agregando as minhas alunas, né? Que fazem e trabalham com outras terapias, né? Outras terapias integrativas e Teta Healing, de estar divulgando o trabalho delas, então, no meu Instagram. Então, se você é minha aluna e você quer divulgar o seu trabalho no meu Instagram, então manda. Ó, mandei vários aviãozinhos. Me manda um inbox. Isso eu até esqueci de falar lá no do nosso grupo. Me manda um inbox pra gente estar aqui divulgando. Eu vou fazer uma série de lives. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou divulgar, né? Então, hoje a gente estreia com a Fran. Hoje ela tá comemorando um ano de terapeuta Teta Um Healer. ano de Um Teta ano. Healer. Que Aí na coincidência. E a próxima. gente não planejou, né? Não, não foi. E foi tipo o universo, né? Manda. Isso aí. Aí na quinta eu vai ter uma live também com a Lucinda. E depois tem uma série de lives. Nesse mês eu vou fazer uma série de lives. Então, com todas as meninas que são minhas alunas, pra gente estar aqui falando. Nossa, vi você pegando água, bebendo água, esqueci de pegar pra mim. Mas Hum, falando sobre o nosso trabalho, né? Principalmente como a gente leva o Teta Healing também para outras modalidades. isso aí. Então, eu vou pedir para Fran se apresentar, por gentileza, Fran. Certo. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. A Manu é uma grande amiga minha. Eu fiquei muito honrada por esse convite. Gratidão, Manu. E, bom, pessoal, meu nome é Franciele Pellegrini. Eu tenho uma trajetória aí com a espiritualidade desde quando eu era criança. Sempre fui muito sensitiva, né? Mediúnica, como alguns gostam de falar. Então, sempre tive presente na casa espírita, fui palestrante na casa espírita, eu sempre fui metida a essas coisas. E eu tive o prazer de crescer ao lado de uma avó, né, a minha avó paterna, a avó Teresa, que tirava cartas perfeitamente, maravilhosamente. E ela tirava como hobby, né? Então, eu tive contato com o tarô, e era o tarô cigano desde a minha infância. Então, antes de eu ser Teta Healer, antes de eu me tornar terapeuta, eu já era taróloga, como dizem. Porque a gente aprende, né, a ler e a gente aprende que o tarô, ele é uma história a ser lida, a ser contada.
E cada carta que a gente tira, cada conjunto, né, que a gente vai colocando, vai abrindo as cartas na mesa para o cliente, a gente vai conseguindo ler a história daquela pessoa. Então, tudo aquilo que está na energia daquela pessoa, no passado, no presente, no futuro, vai sendo revelado. E a gente vai podendo ler de forma amorosa, né? Uma forma leve. E o Theta Healing, ele veio numa combinação perfeita. Porque o Theta Healing, Manu, né? Como a gente costuma dizer, é aplicado em todos os momentos da vida. Depois que a gente se torna Theta Healer, pessoal, é uma nova visão de mundo. A gente entra no mercado, já sente um baque de energia que não curtiu muito. Naquele momento ali, a gente já se envia amor incondicional, já se protege, enfim. E eu não consegui mais desvincular o tarô do Theta Healing. Então, quando eu virei Theta Healer, quando eu ia fazer uma leitura de tarô divinatório, que a gente chama, que existe muita diferença, né? Do tarô divinatório e o tarô terapêutico. Que é isso que a gente vai falar hoje, bem essa diferença. Quando a gente faz um tarô divinatório, é aquele tarô em que a gente vai para pedir um conselho, para ver o que está acontecendo, se a gente está fazendo as escolhas certas, se aquilo está sendo bom, ou se tem alguma orientação melhor, né? Só que esse tipo de tarô divinatório, ele não trata, né? Ele não tem uma terapia. Ele apenas vai te aconselhar, vai dizer aquilo que está na tua energia. Com o Theta Healing, a gente consegue, então, fazer uma terapia. A gente trata aquela pessoa. E foi o que aconteceu. Quando eu comecei a pôr o tarô depois de ser uma Theta Healer, eu comecei a notar que as pessoas... Eu conseguia identificar naquela leitura do tarô quais eram os bloqueios daquela pessoa, quais eram as crenças limitantes, que tipo de downloads que poderiam ser instalados naquele cliente para ele sair melhor dali. Então, se precisava desfazer pactos, contratos, ou se precisava fazer um divórcio energético, enfim. Então, era impossível não associar mais, né, a leitura do tarô com o Theta Healing. E aí entra a Manu, mais uma vez. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Como foi que a tua avó, ela te passou, né? Porque assim, por exemplo, eu vou te contar um pouco da minha experiência, né, com o tarô. A Neuzinha amada, essa live está acontecendo por você, Oi, meu bem. Graças a você. Um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu marido, um beijo pra minha sogra, um beijo Rochelle, Lissa, todo mundo aqui. Então, eu vou te contar um pouco, acho que eu nunca comentei com vocês, né? Eu tenho também essa questão, né, gente, eu não sei nem falar, porque assim, eu sou tão cheia de crença com essa coisa de tarô, a Fran sabe, né? Porque assim, pra mim era tipo assim, vou botar carta, vou botar baralho, né? E aí eu tenho a minha madrinha que ela bota carta, né? E aí ela começava, não, porque você vai namorar com fulano, vai casar com ciclano. O cara tem... Cara, tô lembrando. O cara tem uma loja. E aí, tipo assim, a louca sai procurando todos os caras da balada que tem uma loja, né? Pra fechar ali com aquela coisa do tarô adivinhatório, né? Aí eu comecei a pegar um pouco de ranço. Um ranço meio profundo, assim, sabe? Dessa questão de botar carta, porque a minha madrinha, ela, tipo, ela não pedia pra tirar uma carta. E nem eu ia pedir pra ela. Ela tirava e me mandava uma mensagem. Hoje eu tirei uma carta pra você e vai sair isso, isso, isso. Até hoje ela disse que eu vou ter o terceiro filho. Eu disse, gente, eu vou botar um DIU até dentro do nariz. Eu falei pra ela que não vai ter o terceiro filho. Ela trouxe, né? E aí ela chegou pra mim e disse assim, porque você também tem esse dom. E aí, eu quero que você me conta como é que foi isso da tua avó, sabe? Porque assim, vó é diferente de madrinha, né? Madrinha, ela quer ser tua mãe, né? A avó é aquela amorosidade, aquela doçura, né? Então ela foi te passando assim, ou você sentava do lado dela e ela te ensinava. Como é que foi que aconteceu isso na tua vida? Eu não consigo desvincular a imagem da minha avó do tarô. Era uma coisa só, porque ela andava por todos os lados com a sacolinha dela e ela tinha muito essa pegada cigana, porque eles viveram em um local, em um bairro,
em que tinha um acampamento cigano ali. E ela aprendeu com os ciganos a tirar carta, né? E tinha essa coisa muito de falar de cartomante e tal. Mas a minha avó nunca fez para trabalhar, ela nunca trabalhou com isso, ela nunca cobrou isso. Ela fazia porque ela gostava, era um hobby mesmo. E eu cresci vendo ela sentava, ela trazia na sacolinha dela, ela usava saia, assim, ela era muito assim, sabe? Bem das nossas, assim, bem bruxa, bem assumida na sua força, no seu poder de intuição. E aí ela sentava para colocar as cartas, assim, e ia falando, na época que nem eu gostava do Sandy Júnior, por exemplo, dela falava, Sandy Júnior, tal coisa, vai acontecer isso, vai fazer isso, né? Entendeu? E aí eu ia lendo junto com ela ia me mostrando essa carta com essa carta, mas assim, assim. Então, tipo, eu cresci vendo ela colocar o tarô. Então foi o maior curso intensivo da minha vida, porque aquilo ali fazia parte do meu dia a dia. E ela ia todos os dias na minha casa. Minha mãe tinha salão de beleza na época, e ela sentava ali na frente. Aí às vezes entrava uma cliente e dizia, vó, dá uma olhada nessa mulher. Acho que ela tá precisando aqui. E aí era bem engraçado, assim, porque era natural, era uma coisa espontânea. E aí, Alissa, tem coisas que a gente. Eu contando aqui, me vem essa história na cabeça. E eu tinha muito orgulho da minha avó. E é interessante isso, porque é aquela coisa assim, a mãe, quando fala, a gente faz uma birra, né? Aquela coisa, minha mãe tá falando, não vou fazer, né? Mas a avó vem com aquele docinho, né? Do tipo assim, nossa, admirar, né? A minha avó, o máximo que ela fazia, ela cuidava de rosas. Eu passo longe de planta. Até que, né, Rochelle, querida, me encheu minha casa de planta e agora eu tenho que cuidar de plantas, né? Mas assim. Mas o máximo que eu tenho é essa aqui que eu coloco no vaso ali que só que bota na água e deu. Eu não sei cuidar de planta também. Preciso desenvolver esse lado. Né? Então, tipo, para mim, o Theta Healing, ele é muito fácil, né? Essa coisa de acontecer, de fazer leitura intuitiva. Eu sei que isso eu já venho fazendo há algum tempo, né? E aí, como foi para você? Você começou e foi tirando. Porque eu fui tentar. Eu comprei 2 baralhos. Um eu comprei dos anjos e um outro um tarô meteorológico. Gente, pensa num treco difícil. Aí eu começo a tirar. Eu não entendo nada. Eu olho para aquilo ali. Aí eu tento tirar para mim, sabe? Para eu ver se eu entendo. Então, eu não gosto de tirar para mim. Então, eu tento, mas não vai. É tipo, não, eu tento fazer leitura intuitiva da carta. Eu tipo acho assim, que é o que uma essa carta quer dizer, sabe? Eu vou ter que fazer um dig para entender, porque eu não gosto de tirar para mim. Tipo, parece que. Mas enfim. Eu sempre tive baralho daí, porque minha avó tinha. E aí, depois também, quando ela faleceu, eu era muito nova também quando ela faleceu, eu tinha 11 anos. E aí eu meio que herdei esse baralho da minha avó, porque ficou lá em casa. Perfeito. E aí foi assim, de vez em quando eu pegava e mexia. E sempre foi assim, a minha adolescência inteira eu me lembro de volta e meia pegar o baralho. O que acontece, Manu, é que assim, ó, o tarô, ele tá aí para todo mundo. Todo mundo pode aprender a ler o tarô, né? Só precisa trabalhar suas crenças. Quando a gente compra o tarô, né, o baralho, ele vem, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Esse aqui é o tarô. A Alice tá perguntando cadê o baralho. Esse aqui é o tarô de Rider Waite Smith, né? Que é digamos assim, é o padrão. Assim, foi o desenvolvido e a partir desse ali, dessas lâminas, desse desenho, dessas figuras, dessas imagens, é que todos os outros vêm dali, né? O tarô das bruxas, dos anjos, enfim, todos esses vêm. Só o tarô cigano é diferente. Só que eu tinha aprendido o tarô cigano. Então, eu vou pegar o livrinho aqui porque eu não sei onde que eu botei. E eu estava falando justamente isso, né? O tarô cigano, ou qualquer tipo de tarô que a gente compre, vem um livrinho, tá? E esse livrinho diz assim, tal carta com tal carta é isso, pode interpretar assim, pode interpretar assado, tem as palavras-chave e tudo mais. Então, todo mundo pode aprender de alguma forma a ler. Mas então desculpa só te cortando. Então tem estudo em cima disso também, não é aquela coisa. Tem estudo. Tá. Trabalha minhas crenças aí, porque não é aquela coisa do tipo igual da tia que, deixa eu ver tua mão, né? Ela abre, tarô é estudo.
tarô é estudo também, mas tem que ter aquela pegada da intuição, da leitura com amor, a leitura em você confiar naquilo que não tá ali desenhado nas cartas. Porque cada vez que a gente tira o tarô, né, as cartas, as imagens, elas se repetem, elas são as mesmas para todo mundo. Só que cada pessoa tem a sua energia, a sua história. Ai, meu Deus, travou aqui. Sou eu ou é a Fran? Sou eu. Voltei? Tá tudo certo? Voltei. Deu, acho que era eu. O baralho, então, ele tem que ser lido com o coração, porque cada pessoa vai ter uma tem Marcélia. Ah, tipo, a gente tem que aprender a ler além daquilo que já tá ali dizendo no livrinho, sabe? Porque cada vez que a gente olha para aquela carta nos conta uma nova história. Ela nos traz um outro jeito de ler, porque tem a ver com a pessoa que está ali presente. Eu quero contar uma história, porque assim, para ficar bem claro, o que é tarô divinatório e o que é tarô terapêutico. Porque para não virar uma moda, assim, todo mundo chamar tarô terapêutico. Eu aprendi isso com o meu professor de tarô para Theta Healers, né? Que é justamente esse tarô terapêutico. Que o Thiago Fonseca, meu professor de tarô. Inclusive, a Manu, que me mandou um link dizendo, o banner, sei lá como é que fala, né? No WhatsApp. Fran, recebi isso aqui. Tarô para Theta Healers. Lembrei de ti na hora. Eu disse, gente, não tô acreditando que isso existe. Foi muito legal. Eu fui na primeira turma. Fui a primeira turma. Se tem colegas meus aí, deem um oi. Vou ficar bem feliz. Porque... Olha que legal. Ah, a Jade. Ai, querida. Então, ele fala que... Quando eu entrei, né? A Manu disse, Fran, tem o tarô para Theta Healers. E aí eu fiz o caminho inverso da maioria das pessoas. Porque eu já tirava tarô, já fazia leituras e interpretava. Os meus colegas, a maioria, era Theta Healer e estava aprendendo a ler tarô. Então, era o caminho inverso. Mas eu não consigo mais, assim, desassociar, que eu estava falando, né? O tarô, o Theta Healer, o Theta Healing do tarô. Agora eu não consigo mais fazer só uma leitura divinatória. Porque agora as coisas interagem, né? Uma historinha que eu quero contar para vocês é o seguinte: desde que mundo é mundo, as pessoas têm curiosidade para saber se as escolhas que estão fazendo são corretas, se aquilo que está pensando é o certo, se aquele momento é o melhor e mais elevado para tal coisa, se aquela pessoa. Enfim, a gente sempre tem curiosidade, quer sempre entender, né, se aquelas escolhas que a gente está fazendo é o melhor. Então, vou dar um exemplo. Quando não tinha papel ainda, lá no tempo dos vikings, que eram desbravadores, exploradores, navegadores, né? Eles iam lá e dominavam. Se eles botavam na cabeça que eles tinham que chegar lá e tomar conta daquilo, eles iam. Mas apesar de ser, né, a gente tem essa impressão dos vikings assim, eles eram muito espiritualizados. Eles criaram as runas. Eles pegavam as pedrinhas, né? Eles desenvolveram essa técnica para descobrir se aquele momento ali era o momento certo de atacar, se aquele momento ali era o momento certo de embarcar num navio e explorar. Então, o que eles faziam? Eles pegaram as pedrinhas e com as suas ferramentas, né, de corte e tudo mais, começaram a martelar e fazer aqueles símbolos. E os símbolos das runas, eles são todos mais quadradinhos, né? E aí eles olhavam se aquele momento ali era o melhor, o mais levado para tal coisa. Então, isso pensa no tempo dos vikings. Então, o meu professor sempre diz que não existe uma data real oficial de quando que veio o tarô, de quando ele foi originado. Mas diz que no final do século XIV, lá na Itália, ele tinha um uso lúdico, ele era jogado pela nobreza inclusive, era um presente muito nobre, assim, elegante, porque era desenhado com ouro e tudo mais, o tarô, as lâminas do tarô. Só que era um jogo. E aí depois,
quando começou ali por meados do século XVIII, ele começou a ser. O baralho foi usado para estudos de astrologia, de adivinhação. E aí eles perceberam que o tarô não era só um jogo, né? Que aquele baralho ali não era só uma brincadeira, que ele revelava coisas, que eles trazia mensagens. E aí foi usado, foi identificado como uma fonte de conhecimento. Então, e o formato mais conhecido hoje foi feito por uma mulher que era muito à frente do seu tempo, a Pamela Colman Smith. Ela que desenhou, ela que desenvolveu, ela era escritora e desenhista, e ilustradora, né, no caso. E ela fazia parte de uma escola de ocultismo, assim, de esoterismo na Europa. E ela pensou, eu vou reformular. Ela refez todo contando a história da humanidade naquele jogo de baralho. Então, ficou algo que até hoje a gente usa baseado nessa mulher que teve essa iniciativa. E foi lá por meados do ano de 1910, quando ficou pronto. Então, pensem, gente, 1910. Faz mais de 1000 anos que o tarô, como ele é hoje, ele foi produzido. Então, é uma ciência, é estudo, e as pessoas cada vez mais, toda vez que leem esse tarô, elas conseguem identificar aquele algo mais. Então, aí foi muito genial essa sacada de trazer para o Theta Healing. Porque com o Theta Healing a gente consegue identificar crenças limitantes, a gente consegue identificar se naquele momento ali a pessoa está precisando fazer, se é um momento ideal para fazer uma manifestação, para atrair uma alma gêmea, Ô, Fran, e como é que tu faz? Tô curiosa. Abre uma carta aí pra mim, não sei mais como é que tu faz, aí puxa uma carta e fala como tu faz para eu poder entender como tu leva essa coisa do tarô pro Theta Healing. Pra eu ver aqui. Tô curiosa. Gente, quem não mandar avião, tá, tudo bem. Então, se a gente chegar a 100, era 200, mas quem chegar a 100, a gente vai fazer o sorteio. Mandem aviãozinhos e the like. Pessoal, vou fazer aqui. Antes eu quero só explicar uma coisa. Então, esse era o divinatório, né? Aquele que a gente tira para ver o que tá acontecendo na energia da pessoa, se tá certo, se não tá certo, as escolhas, enfim. E aí, quando a gente fala de tarô terapêutico, é um tarô que não vai só olhar a vida da pessoa. Ela é um tarô que vai tratar qualquer tipo de bloqueio que existe ali. Então, o terapeuta vai identificar aquilo que seria mais ideal para ser tratado no seu cliente. E ele já sai dali com aquela questão, se não resolvida, pelo menos bem encaminhada. É que tem coisas que a gente tem que esmiuçar mais, né? Dependendo da profundidade. Mas já inicia um tratamento. Então, só conversar com o cliente e adivinhar o que vai acontecer com ele não é terapia. A terapia está vinculada, né, o tratamento com o tratamento. Então, qualquer tipo de terapia que você possa, que tenha no teu currículo ali, e que você possa pôr em prática com o teu cliente, você vai conseguir identificar nessa leitura do tarô e a dizer, não, nesse momento, então ele precisa fazer uma constelação familiar, precisa fazer, não, tá precisando alinhar os chakras, seria bom um reiki, entende? Então, as terapias, elas são todas, uma ajuda a outra, né? Uma complementa a outra. Então, é isso que é o tarô terapêutico. É você olhar aquilo que está na energia da pessoa, identificar como que pode ajudar aquela pessoa. Então, vou dar um exemplo. Até porque, Fran, desculpa te cortar, até porque quando a gente faz o DNA básico, a gente aprende a fazer leitura de futuro e a gente entende que o futuro ele não está escrito em pedras, né? O futuro ele vai acontecer conforme as suas crenças, né? O que você acredita naquele momento. Exatamente. Então, quando você bota uma carta e pode ser que não é uma coisa legal, às vezes não é o que você gostaria. E aí você tem a possibilidade de trocar isso. Como é que a gente troca? Mudando as nossas crenças. E aí, com isso, você entra com o Theta Healing. Cara, que sacada ótima. É muito legal. Tipo, fantástico, porque aí você tira a carta, você faz a leitura e se você não quer, você vai lá e muda.
Tipo, Exatamente. uou! Porque o que que acontece? A gente identifica ali naquela leitura e diz, ó, tá acontecendo que, sei lá, eu tô vendo aqui que tu tá com dificuldade no trabalho, né, nas escolhas, ou sócio, enfim. E aí o que que a gente faz? Oferece as ferramentas para ajudar aquele cliente. E diz, ó, o que que a gente pode fazer? É um divórcio energético, é uma limpeza na tua energia, enfim, dá as opções e é claro que aquilo ali vai transformar o futuro, porque tu tá mexendo na energia da pessoa, tá mexendo nas crenças. Então, eu sempre digo pro meu cliente, não precisa se impressionar, porque tudo, o futuro, ele se modifica a partir daquilo que a gente está vibrando, né? E a gente está vibrando aquilo que a gente está sentindo, e o que a gente está sentindo é aquilo que a gente está pensando. Então, quando a gente muda os nossos pensamentos, que são ligados às nossas crenças, ou seja, tudo aquilo que a gente acredita que é verdade, né? Se aquilo é uma verdade para mim, eu passo a acreditar naquilo e aquilo ali reflete no meu dia a dia, né? As situações, os relacionamentos vão vir ao meu encontro, porque eu tô atraindo aquilo ali para dizer assim, viu como eu tinha razão, eu acredito nisso e é verdade. Então, quando a gente transforma as nossas crenças, né, substitui por crenças positivas, é lógico que a nossa energia vai mudar e nós vamos atrair e vibrar coisas diferentes. Então, o futuro modifica, né, se transforma. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos. Assim, dar o exemplo, né? Por exemplo, assim, tiramos uma carta para. Porque existem jogos, né? Maneira de pedir. Então, quando a gente vai fazer o tarô com o Theta Healing já, a gente vai lá no Criador, faz a mesma meditação, né? Dos 7 planos, vai lá no Criador e pede para o Criador que seja tirada a carta melhor e mais elevada para aquele momento e que identifique, digamos, as crenças negativas da pessoa. O que, que poderia ser trabalhado naquele dia, o que naquele momento está vibrando, né, que precisa dar mais atenção. E aí, digamos, tiramos uma carta, tá? Tirei, por exemplo, aqui a carta do Imperador. O Imperador é uma carta que traz uma potência, né? É pura energia masculina, em ação. Isso vê pelas cores também, o vermelho ali, é de ação. É o Yang. Só que ele é um homem maduro, né? Vocês podem ver pela barba dele, ele traz certa sabedoria. Então, se a gente tira essa carta, no negativo, pode ser uma pessoa muito mandona, muito autoritária, que está ali no seu lugar, no seu trono, só dando ordens, porque já dominou o seu espaço, já se sente confortável, né, no seu trono, se sente confortável. E aí, a leitura do tarô, ela é infinita, que nem eu falei para vocês, depende do cliente. Porque cada detalhe, cada cor, cada símbolo é algo muito importante. Por exemplo, se a gente bate o olho, né, nesses animais aqui, que pode ser tipo um cordeiro, a gente já pode identificar que é uma pessoa muito cabeça dura, muito teimosa, que não abre, Você né? tirou essa carta pra mim? Só pra eu saber? Não, tirei Ah, tá. aleatório para Não, dar porque ficou fazendo total sentido. mas tá ali, né? No Só seu pra saber, né? trono, Vai que, né? mandando. E ao mesmo tempo, percebe que, por mais que seja uma pessoa que às vezes quer passar uma certa suavidade por causa do tecido em cima, se a gente olha por baixo, é uma pessoa que está se protegendo, se defendendo de algo, ela está com uma armadura. Então, que tipo de armadura é essa que a gente precisa tirar? Qual é a crença que a gente precisa trabalhar para essa pessoa se sentir, não tirar esse casco duro, sabe? Essa impressão, às vezes, que causa nas pessoas. Então, tem infinitos significados. Pode ser também identificando uma pessoa que está num momento muito próspero de manifestação, que pode, porque já está que já tá ali no seu reino, já sabe como fazer, ou uma pessoa que precisa aprender a delegar tarefas, porque sabe mandar muito bem, mas não sabe fazer com amorosidade. Então, e também é uma carta que fala muito da questão paterna. Então, que tipo de crenças que você tem em relação ao pai, né? Dominador, abusador no sentido geral, né? Emocional, físico, no sentido
se era um cara muito firme, muito rígido. Também fala muito das explosões de humor por causa do vermelho. Então pode ser uma pessoa que se identifique assim dessa forma. Isso, Sharon, isso aí. O tarô da bruxa, ele também tem essa mesma historinha, né? Só que muda um pouco ali, mas a intenção daquela carta é mais ou menos essa. A gente tem que olhar todos os detalhes. Por exemplo, se a gente olha lá atrás, a gente vê as montanhas. E aí a gente tem que pensar que tipo de objetivo que essa pessoa tem na vida, se ela está sendo muito severa com os outros ou com ela mesma, ou se ela está se sentindo muito confortável no seu trono e acha que as coisas vão cair do céu porque ela já está ali naquela posição. Então, existem muitos. Oi, Shana! Então, existem muitas possibilidades de leitura numa carta, né? E no Teta Healing, essa carta aqui pode identificar, então, trabalhar os 3 R's, de ser ressentimento, de culpa, de raiva, porque tem muito ligada essa carta também à raiva por causa do vermelho. Tem também do tempo divino, porque essa carta aqui é bem quando o sim do Criador para tudo, porque tu tá ali no teu auge. Então é uma carta que diz que você tá próspero. Tudo isso depende se você tirou no positivo ou no negativo. Então tudo isso Tá. depende. Ô, Fran, e aí tu vai falando para a pessoa e aquilo vai fazendo sentido. Então, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção no que você falou. É uma pessoa que ela tá ali, ela tá se sentindo confortável, mas ela tá com uma armadura por baixo. Então, não quer dizer que ela tá confortável. Ela tá ali e ela tá precisando se proteger. Aí você Exatamente. fala isso para ela e ela diz: não, realmente, isso me faz sentido. E nisso você já começa a fazer um dig? Você já começa a... que demais. Porque aí o que acontece, ó, a gente fala assim, essa carta tá me trazendo isso e isso, né? Me revela isso aqui sobre você e tal, tal. Porque ele também tá ali segurando, né, não é uma espada, é um... Ai, não me lembro o nome disso aqui. Cajado? Quem lembra? É, um cajado. Que tá ali, tipo, tô aqui, mas tá se apoiando também, de certa forma, né? Tipo assim, se eu largar isso aqui, será que eu não vou cair? Então, tipo, depende do que eu vejo naquela carta, eu vou dizendo pra pessoa, faz sentido que você tá numa zona de conforto, se sentindo confortável no teu trono, mas ao mesmo tempo insegura, né? Ou querendo esconder, de certa forma, algumas fraquezas, por isso que você está se protegendo embaixo dessa armadura. E aí a pessoa vai dizendo que sim, e aí a gente vai fazendo digging, né? Digging de Perfeito. ressentimento, ou de... É muito legal. Perfeito. E se tira no positivo, também tem outra pegada, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui outra carta, tá? Você chega a fazer teste de crença? Você usa o dedo ou o pêndulo? Sim, Ou sim, não? uso. Olha Às que vezes legal. é muito evidente, porque a gente, Sim, conforme vai né, fazendo atendimentos, a gente vai pegando o ritmo, assim, para saber se a pessoa, se aquela ali é uma crença que já está instalada, e daí não, às vezes é tão evidente que tu não precisa fazer o teste, né? E a sim. pessoa diz, eu sou E assim, conforme você vai avançando na técnica também, por exemplo, quando você fizer o Você é o Criador, você já não faz mais teste de crença. Porque você pois sabe que é, você já e eu está tô louca para conectada. fazer. Não, é meu próximo objetivo. Então, e as coisas vão fluindo de maneira muito leve. E mesmo quando eu faço atendimento com o tarô cigano, que é aquele que eu já sabia antes, né? Que eu abro em toda a mesa o tarô. Com esse aqui eu aprendi, né? Que com uma carta, tirando só uma carta, eu já sei tudo sobre aquela pessoa. Gente, foi uma Não precisa sessão isso tratar. aí, tudo que você É uma falou aí sessão. dessa cara. E aí a gente tira uma outra carta para saber quais são os downloads positivos para serem instalados naquela pessoa. Então, a gente vai limpar, digamos que essa aqui era a carta negativa, né? No negativo. Então, a gente vai limpar todas as crenças negativas relacionadas a essa carta. E estão me perguntando como que é o teste. O teste é do pêndulo. O teste é para dizer se você tem aquela crença ou não instalada em algum nível teu. Então, a gente faz como é que me fugiu a palavra? O teste? O teste energético. O pêndulo. Sim, não, mas me fugiu a palavra. A gente faz a pessoa Pendular? calibrar ali. Calibrar. Ah, Calibrar. tá. Calibra, né?
E aí depois vai dizer que se sim ou se não, se tá naquele. Porque assim, a gente, é tudo no inconsciente. Se a gente pergunta pro cliente assim, ah, você se ama? A pessoa vai dizer sim. Quem que vai dizer não, não me amo, ou, né? Pode acontecer, mas tem coisas que a gente é inconsciente que tá aquilo ali. Então, quando a gente faz o teste, a gente revela aquilo que tá no nosso inconsciente. E é ali que a gente trabalha, né? No Theta Healing. A Manu sabe melhor que eu e pode explicar melhor. E aí, esse teste é no ou pêndulo, que a pessoa fica em pé, tem que estar hidratada, e fecha o campo, faz a quebra energética, e aí vê se sim ou se não. E aí, quando confirma, a gente faz então a limpeza, manda para o criador, manda para a luz do criador. E aí, depois a gente instala downloads positivos, né, no lugar daquelas negativas. E faz de novo o teste para ver se deu certo, para ver se tá, já Sim, foi limpo. E aí, exatamente. Foi o pêndulo que eu fiz esses dias. Estão perguntando aqui, desculpa, Fran. É, exatamente esse pêndulo que eu fiz na live com a Alissa. Eu ensinei eles a fazerem. Quem ah, acompanha há mais tempo já sabe que eu ensinei a fazer esse pêndulo. isso, perfeito, é esse aí. É o mesmo, porque é a ferramenta do Theta Healing, né? Que a gente usa como terapia. Então, e também e daí tem o da mão também, mas eu não uso. Eu prefiro o pêndulo. Ah, o pêndulo ele é melhor, ele é É. mais exato. E aí a gente pode também descobrir quais são as virtudes que precisam ser instaladas naquela pessoa, o que ela precisa aprender, enfim, é tudo. Depende, porque o que tem que entender é que a gente tem que tirar aquela carta com a intenção. A gente tem que pedir para o criador dando uma pergunta bem direta, né? Criador, me mostre uma carta que me revele qual é a virtude que precisa ser instalada nessa pessoa. E aí, pã. Então não pode ficar perguntando mil coisas para o criador, né? Tem que se concentrar e perguntar, criador, que seja revelado da melhor e mais elevada maneira a carta que vai identificar qual é a criança que precisa ser trabalhada hoje. E aí a gente tira. Porque às vezes a pessoa chega e diz assim, eu não sei, eu tô aqui, mas eu não sei direito o que a gente tem que trabalhar hoje. Daí eu digo, peraí, vamos lá, vamos pegar, vamos pedir pro criador que a gente já vai saber. Então aí tira uma carta e começa a trabalhar naquilo ali, conversar. Então é uma coisa bem leve, bem tranquila assim de ser feito. Tudo Ô, com muita Fran, amorosidade. qual é a duração do teu atendimento? Olha, na verdade não deveria passar de 1 hora. Tem que ser 1 hora. Mas às vezes eu me empolgo muito, fico conversando. Mas é para ser 1 hora. Eu até eu acho que pelo desgaste também energético, né? Porque você está conectada com o Criador, mas também você está conectada com as outras energias, né? De quinto e quarto Sim, plano. E sim. aí eu acho que tem todo um desgaste, né? Inclusive depois Energeticamente do, falando. inclusive depois do avançado, eu ficou bem mais leve, porque aí eu aprendi que se conectando com o Criador e depois pedindo auxílio de mestres ou né, anjos, tudo aquilo que fosse necessário naquele momento. Então eu não fico com o vínculo direto, né? Aí fica Perfeito. direto pelo Criador. Então se torna bem leve. O atendimento é leve, sabe? As pessoas sempre me relatam que saem muito bem, que saem tranquilas. Até porque sempre tem o envio de amor incondicional. Então eleva, né, a vibração da pessoa. Ela sai tranquila. Uhum. E mesmo quando eu faço só o atendimento divinatório, que às vezes as pessoas dizem, não, eu só quero o tarô mesmo, tradicional. Mesmo quando eu abro ele inteiro ali, tarô cigano, eu não consigo mais desvincular da técnica. E aí eu mesmo já digo, ó, eu tô vendo aqui tal coisa, tal bloqueio, e a gente pode já, se você me permitir, né? Eu sempre peço a permissão, né? Bem como é o passo a passo mesmo do Theta Healing. Eu Até porque peço a a gente não permissão. quer virar anjo caído, né, Fran? Não, obrigada. Então a gente pede eu sempre digo pro meu cliente, nada vai ser feito sem a tua permissão. E aí eu explico, ó, seria importante fazer um divórcio energético, seria importante enviar amor incondicional ao bebê ao ventre, ou fazer cuidar do coração partido, né? Então, tipo, existem muitas, e eu não consigo desvincular. Então, por mais que eu não faça esse atendimento assim, de pegar uma cartinha para ler, mesmo que eu abra todo o baralho, eu já faço essa ligação. Teta Healing Perfeito. faz parte de tudo, tudo. Sim, depois que a gente faz o avançado, que a gente programa
tudo, a nossa casa, a nossa vida, tudo, você entende que você não... Você acorda de manhã fazendo Teta Healing, né? Mandando downloads para tudo que é lugar, manifestando o que você quer, enviando amor para os seus alimentos, para o seu café, para a sua vida. Então, E o bom de tudo isso é sem impactos, né? Sem votos, como você realmente falou, né? Fica mais leve, né? Mais leve. Isso aí. Mais leve. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Façam perguntas. Porque já tá terminando o tempo. Nossa, passou voando. Passou voando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, vou fazer o seguinte. Vou fazer o sorteio. Se ninguém vai fazer pergunta. Manu sendo Manu. 1, 2, 3 já. Olha aqui o imperador. Acho que foi pra ti. Certeza que foi pra mim. Tipo assim, tu me descreveu, tipo, todinha, imperador, né? Já vou terminando aqui fazendo todos os diggings possíveis aí. Isso aí. Fran, em relação ao tarô, temos que ter separado Pode para o marcar. cliente. Oi? Em relação ao tarô, temos que ter separado para o cliente. Eu não entendi. Ou eu uso próprio. Ou não sei. Não entendo essa língua. Para tirar pra gente mesmo? Pode. Pode sim. Inclusive, quem é terapeuta, né? Depois que fizer também o curso de tarô com o Theta Healing, pode pegar uma carta e dizer assim, pedindo, né, para o criador, como que vai ser meu dia de atendimento? E aí tira a carta. E aí você vê que tipo de clientes que você vai ter, como que você tem que tratar naquele dia. Porque às vezes vão ser clientes mais emotivos, que vão chorar muito. Às vezes vão ser clientes que vão ser mais difíceis de fazer digging, de fazer, né, de escavar, enfim. Então a gente já se prepara. Também pode tirar uma carta para a gente mesmo, dizendo assim, como que vai ser meu dia? Como que o que eu posso fazer para hoje me conectar com mais facilidade com o Criador? E aí a gente tira uma carta e faz também. Então, tipo, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Para consulta. Eu acho que eu entendi qual é a pergunta dela. Ela tá falando que se precisa de 2 tarôs, um para você e um para as pessoas. Ou se você pode usar o mesmo para você e para as pessoas. Eu não sei se isso tem alguma coisa. Eu acredito que é isso. Tá. Mas sempre fazendo desligamento energético, fazendo limpeza de fragmento de alma, essas coisas. De alma, tudo. Sempre tem que fazer essa limpeza. Porque inclusive fazer a limpeza da energia do baralho. Porque, tipo assim, são 3 entidades, digamos assim, são 3 pessoas ali. É a terapeuta, é o cliente e é o baralho, o tarô. Né? Porque fora o eu superior e as almas, tem uma galera aí, né? Muito mais. Mas eu sempre faço o desligamento energético, o divórcio energético, já faço limpeza de fragmentos de alma, pedindo também que a energia do tarô seja enviado para a luz e devolvido de forma purificada. Então, tipo, pode. Estão perguntando se pode ser feito atendimento online. Sim, o atendimento online é exatamente igual ao presencial, porque a energia não muda, né? Não tem distância, não tem. Bom, tanto que a gente fez agora os cursos online com a Manu e foi tão grandioso, maravilhoso do que um curso presencial, porque energia é energia, gente, não tem limite de tempo, de espaço, de lugar. Então, sim. E o tarô também. Então, tu faz os dois. O tarô com o Theta Healing. Sim, porque no momento que a gente faz a conexão, né? O cliente me procura e a gente se conecta ali no atendimento, já é feito esse vínculo energético. E aí faz a leitura perfeitamente igual como se fosse presencial. Então, quem está longe tem interesse de marcar uma consulta online, tranquilo, porque é possível. Faço muito atendimento. Vou te pedir aqui, a Thalita tá falando, Fran, tira uma carta para mim, tô precisando tanto. Tira só uma carta para ela, te conecta na energia dela, tira uma carta aí e fala para ela tudo que vier aí por intuição. Manda ela dar um oi só para eu olhar de novo para ela, porque eu não vi a pergunta. Thalita, por favor, dá só teu oi aqui, por favor. O contato, vocês podem me seguir, primeiramente. E segundamente, pode me mandar mensagem ali pelo direct. Isso. E qualquer coisa, quem for meus seguidores, me pede ali depois no inbox que eu também passo. Isso aí Isso é a coisa mais fácil da gente resolver, gente. Não há
obstáculos para nós. Não, tá tudo certo. Ah, eu acho que ela saiu, porque ela não... Não? Thalita Dós, ela não falou mais aqui. Ah, não, tá aqui, pronto. Ah, Thalita das mãozinhas, tá? Oração. Tá, Thalita, pode ser. Eu vou tirar pra você, tá? Então vamos ver. Olha, saiu a carta dos enamorados. Cadê? Ah, tá aqui. Thalita, assim, essa carta, ela fala do da nossa paixão, o que nos move, o que tá te movendo. Será que você tá apaixonada por algum projeto novo, por alguém especial, por um novo trabalho? Ou você tá, ou tá faltando paixão na tua vida? Começa por aí, tá? Eu vou falar as duas coisas para não falar de ti assim, né? Mas eu vou dando A todos gente os está em rede exemplos. nacional. E aí você vai pegando para você aquilo que te faz sentido, tá? Vou falando em todos os aspectos da carta. Então, assim, ó, é uma carta que revela muito essa coisa da paixão por algo, né? Você estar apaixonado é aquilo que move. Quando a gente está apaixonado, quando a gente está com desejo, né? A gente faz acontecer. Então tem que ver se é isso que está sobrando na tua vida ou se está faltando na tua vida, né? Então faz essa leitura aí. E quando a gente tira essa carta aqui, é porque ou a gente aprendeu a questão de ouvir e ser ouvido, ver e ser visto, amar e ser amado, né? Porque é aquela coisa dos enamorados, da troca. Ou tá faltando justamente isso, né? Olhar para o outro, amar o outro, fazer essa troca, esse equilíbrio, tá? Se a gente olhar, por exemplo, para essa nuvem aqui, a nuvem tem a ver com a comunicação. Então, pode ser que às vezes tá faltando clareza na comunicação, tá faltando. Tá um pouco, né, nuveado ali, não tá conseguindo trocar ideia como gostaria. Então, olhar para isso também. Outra coisa que esse anjo, né, da iluminação que tá vindo como se estivesse abençoando essas tuas escolhas, abençoando essa tua paixão que tá te movendo, ou o contrário, né, que você precisa se conectar mais com a tua fé, com o teu instinto, com a tua sensibilidade, para vocês fazerem a escolha certa para conseguir ser movida por uma paixão, para conseguir olhar para esse lado aí teu que está faltando e que você então precisa se conectar com essa divindade para conseguir receber esse melhor auxílio, né? Para dar movimento na tua vida. Acho que é Vai isso. dizendo se fez sentido. Ó, tá chorando, ó. Isso aí. Porque também é uma coisa assim, ó, que essa carta aqui é uma carta que diz assim, ó, que é movido pelo desejo. E às vezes a gente tá tão movido por aquele entusiasmo que a gente fica cego. Sabe aquela coisa do amor é cego? A gente não vê o que tá de errado, as possibilidades negativas daquilo. A gente só vê o lado bom. Só que não é uma coisa negativa. Porque às vezes é melhor fazer do que não fazer. Então, quando a gente está nesse processo assim de se jogar, de fazer algo por impulsividade, por amor, por paixão, então Ai, Thalita, tá, tá fechando aí? Tá conseguindo identificar? Porque é bem isso, é algo assim, foca no teu coração, naquilo que te faz vibrar, aquilo que te faz para você co-criar a tua realidade baseado naquilo que te mais dá prazer, que é o amor, a paixão. Tudo, quando a gente foca no amor, na paixão, a gente sempre vai fazer a escolha certa. Por mais louco que pareça, né, naquele momento ali, tá aqui o anjo abençoando. Então vai, se joga, ou então se conecta mais com essa divindade, porque eu tô fazendo os dois lados, porque se eu tiro no positivo, eu falo com mais detalhes. Se eu tiro no negativo, tô fazendo essa leitura nos dois, né, para as pessoas identificarem como é feita a leitura. É muito, muito legal. No Theta Healing, envio de amor incondicional, pode fazer a manifestação da alma gêmea, pode fazer coração partido, refazer o coração.
Ou também a canção do coração, aliviar todas as dores. Então, tudo relacionado ao coração. Que linda, gente. Essa Sim. cara. Gente, eu vou ter que desligar porque faltam 9 minutinhos. Eu vou fazer o sorteio, senão eu vou perder essa live, gente. E tava muita gente me dividindo para deixar gravada. Perdão, Fran. É verdade. Tá, ó, parem de escrever, por favor. Eu vou botar um monte de coraçãozinho. E aí eu vou pedir um número pra... Fran, fecha os olhos aí. E eu vou te pedir um número. Por favor, não vai muito longo pra mim não ficar contando que a última vez que eu fiz isso cancelado, eu errei. Né? Ó, então ninguém mais escreve, por favor. Eu vou botar corações e após o coração vocês coloquem o nome de vocês. Tá, não. Calma, parou. Ninguém escreve mais. A partir de agora, comecem a botar seus nomes, então. E aí a gente vai fazer o sorteio. Eu acho que... Não sei se precisa escrever o nome ou bota só um emoji. Um emoji, acho que fica mais fácil, porque senão vai ficar muito longo. Contar, né? Isso. Tá, eu vou contar a partir dos emojis, gente. Pode colocar só coraçãozinho, alguma coisa aí que já vai contar. Isso aí, não tô olhando. Vou dar mais um minuto, gente. Tô igual o Silvio Santos. Vai pra lá, vai pra lá. Quem gosta de TikTok vai entender. Entendedores de Ai, gente. Tá. Pronto? Tá. Já posso fazer o sorteio? Todo mundo já colocou? Não pode, você não pode perder. Coloque seu emoji agora mesmo. Ai, gente, eu não aguento mais olhar pra baixo, ligeiro. Vai, me dá o número aí. Deu, gente, deu. Deu, porque depois eu vou levar uma vida pra contar isso aqui. Tá, me diz de qual a qual o número? Ah, não sei não. Não contei quantos tem aqui. 27. Ai, louca! Eu falei faz pouco. Não, calma. Vamos somar 27 e dá 9. Ai, gratidão. 9, tá, gente? Por favor. Então, a Lizzie é 1, a Stephanie é 2, a Lizzie 3, a Fernanda 4, a Tabata 5, a Kate 6, a Neuza 7, a Manu 8, a Andriele. A Andriele já é tua cliente. Como? A Andriele já é tua cliente. Vou contar aqui de novo, gente. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Andriele, exatamente. Andriele, você foi a sorteada. Perfeito, então, né? Foi o criador que... Por mérito. Que bom. Por mérito. Então, tá. Depois você entra em contato comigo, Andri. Eu preciso do 0. Preciso no 0. Do 9. Ah, eu errei? Não, né, gente? Não errei. Eu contei 2 vezes. Não, acho que tá certo. Tá certo, sim. Gente, Andri, gratidão, Fran. Gratidão imensa. Nós estamos aqui, falta 6 minutinhos. Gratidão a cada um de vocês. Quinta-feira vai ter live novamente, tá? Com a Lucinda da Astrologia. Nós vamos falar sobre propósito de alma, né? Propósito de vida. Então vai ser bem legal também, tá? Fran, gratidão.